Cássio Nunes Marques acaba de tomar decisão que devastou o Lula, o PT e a esquerda. Qual foi essa decisão que foi tomada pelo Cássio Nunes Marques, que deixou o Lula desesperado? E ele tem, sim, todo motivo do mundo para estar muito preocupado e muito desesperado. Essa informação completa também vai estar nesse vídeo. E também vamos falar sobre aquela matéria tendenciosa, vexatória, vergonhosa da revista Veja, falando sobre morte digital de Jair Messias Bolsonaro, que deixou a oposição, nossa, furiosa, gente, tá? Então eu vou trazer aqui essa matéria da revista Veja falando sobre morte digital de Jair Messias Bolsonaro e, claro, o Eduardo Bolsonaro acabou de reagir a essa matéria da revista Veja e eu só vou dar um spoiler para vocês aqui no início do vídeo, gente, tá? Com essa reação do Eduardo Bolsonaro foi das piores para a revista Veja, a chapa esquentou, o caldo entornou, o trem ficou feio. Claro que eu vou trazer também esta bomba aqui em todos os detalhes para vocês. E também tem uma outra informação sobre prisão que acabou de ser divulgada aqui agora direto de Brasília, que pegou o Brasil inteiro de surpresa, gente, tá? Tudo isso e muito mais vai estar aqui a partir de agora. Tem outras cositas mais que eu separei para trazer aqui. Esse vídeo tá simplesmente impecável, imperdível. Se eu fosse vocês, assistiria até o finalzinho. Vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso aqui para vocês. O desespero bateu na porta do Lula, ó. Toque, toque, toque. Quem é? É o desespero, Lula. Ai, gente, hoje eu tô animada, né? PT, gente, lança rede digital para defender Lula e enfrentar o bolsonarismo. Lá na época do Bolsonaro, isso aqui foi visto como milícia digital, tá? Gabinete do ódio, mas aqui no Lula, não, Lula veste vermelho, é diferente, né? Então o PT, em ato de desespero, para tentar derrubar o Flávio Bolsonaro, lançou a rede digital para defender o Lula e enfrentar o bolsonarismo. Eu acho que seria melhor aqui assim, essa manchete da seguinte forma: lança a rede digital para defender o Lula e atacar o Flávio Bolsonaro. Porque é isso que eles vão fazer a partir de agora. Possivelmente. O partido do PT lançou nesta última terça-feira 9 uma iniciativa para reunir apoiadores do presidente Lula nas redes sociais. Batizado de Porta-Vozes do Lula, o projeto busca ampliar a presença digital da sigla e disputar espaço com o bolsonarismo no ambiente online. O lançamento ocorreu em Brasília e reuniu o presidente nacional do PT, Edinho Silva, além de representantes da base aliada do governo. Entre os representantes estavam o deputado André Janones, Érica Helton, além do ministro da Secretaria-Geral da Presidência, Guilherme Boulos. O Janones, que é o malucão lá das redes sociais, só fala gritando e batendo nas mesas, perdeu muita credibilidade depois da rachadinha. A Érica Hilton é aquela lá que só sabe gritar, sabe conversar, só sabe gritar. Impressionante, gente, ela não sabe conversar, só grita, grita, grita. Acho que todo mundo é surdo. Esses aí estão capitaneando aqui a rede digital. Não é, gente, não é gabinete do ódio, tá? Não é milícia digital. É rede digital do bem, do Lula, tá aqui. Não vai atacar o Bolsonaro, não vai atacar o Flávio Bolsonaro. Gente, é a rede digital do amor do Lula, tá? Ai, 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 meu Deus do céu. É complicado. Vamos lá, pessoal, deixa eu trazer aqui uma informação para vocês que tem mais desespero do PT e do Lula. Agora tem a ver com decisão do Cássio Nunes Marques, tá aqui. Campanha de Lula diz que decisão de Cássio Nunes Marques sobre pesquisa abre precedente perigoso. Resumindo aqui na manchete, o Lula tá furioso com Cássio Nunes Marques, que, né, mandou derrubar aquela pesquisa que de forma tendenciosa tentou induzir o resultado daquela pesquisa mostrando um áudio do Flávio Bolsonaro. Exatamente isso que acabou de acontecer. O Lula não gostou e o Lula ficou furioso, o PT, a esquerda. Eles ficaram consternados com essa decisão do Cássio Nunes Marques, que, para desespero deles, agora
é o novo presidente do Tribunal Superior Eleitoral, aqui em plena campanha, para desespero da esquerdalhada. O que é que acontece, gente? Na verdade, esse precedente foi aberto lá em 2022, quando o presidente do TSE, na época, Alexandre de Moraes, e outras autoridades ali ficavam tomando algumas decisões que a oposição também não gostava. Várias postagens foram derrubadas, ficavam freando o Bolsonaro. Olha, não pode fazer vídeo no Palácio da Alvorada, não pode utilizar, residência oficial, que é um bem público, para fazer campanha eleitoral. Não pode. Lula pode, gente. Lula já... Quantas vezes já fez, Mas o Bolsonaro não pode. Não pode ligar o Lula e Maduro na mesma frase. Não pode. Então, assim, gente, o precedente, na verdade, foi aberto lá em 2022. Agora não tem como eles reclamar. Deu para vocês entenderem a diferença? O Lula não tem como reclamar, porque o que mais aconteceu no pleito eleitoral de 2022 foi coisas como essa aqui, que o Nunes Marques decidiu. Só que como dessa vez decidiu a favor de Flávio Bolsonaro, eles ficaram tristinhos, ficaram choramingando pelos cantos. Mas quantas decisões como essa o Bolsonaro e a oposição colocou em xeque lá em 2022? Lá eles tiveram que ficar caladinho, engoliu caladinho, teve que aceitar caladinho. E agora, por que o Lula tem que esbravejar? Tem que aguentar também. Lá não aguenta, o Bolsonaro não aguentou. Agora o Lula também tem que aguentar. É isso aí, gente, tá? É o desespero batendo na porta, ó. Integrantes da campanha de Lula reagiram com preocupação à decisão do presidente do TSE, o Cássio Nunes Marques, de suspender uma pesquisa que apontava queda nas intenções de voto de Flávio Bolsonaro. O presidente da corte acolheu um pedido bolsonarista, que afirmava que o questionário induzia não entrevistado em uma percepção negativa ao citar a troca de mensagem entre o senador e Daniel Vocaro. Então, o Nunes Marques foi lá e cancelou, derrubou a pesquisa, e a esquerdalhada está aqui choramingando pelos cantos. A campanha do Lula não gostou da decisão do Cássio Nunes Marques lá no TSE. É a primeira vez que uma decisão como essa dentro do TSE... Ai, gente, isso vai abrir precedentes. Ai, a partir de agora, agora a porta vai ficar aberta. Agora, a boiada pode... A preocupação deles é essa, que outras decisões como essa, sejam tomadas pelo ministro do TSE. Esse é o medo, esse é o desespero. E agora, gente, vamos falar sobre este assunto que tem incomodado a oposição e os aliados do Bolsonaro extremamente, com toda a razão. Vamos falar sobre essa matéria vergonhosa, tendenciosa e vexatória da revista Veja. Vejam só a manchete. Jair Bolsonaro está perdendo seguidores na internet e enfrenta processo de morte digital. Segundo a revista Veja, Bolsonaro está enfrentando um processo de morte digital. O que, em meias palavras aqui a matéria, o editorial da Veja, está querendo dizer é que Bolsonaro está sendo meio que abandonado pelos seus eleitores, pelos seus apoiadores. Será que é isso mesmo que está acontecendo? Pois é, teve reação do Eduardo Bolsonaro e foi a pior possível para a revista Veja. O Eduardo Bolsonaro rasgou o verbo, tá? O Alan dos Santos, jornalista Alan dos Santos, perguntou ao Eduardo, questionou ele sobre essa matéria tendenciosa da revista Veja, sobre a morte digital de Flávio Bolsonaro. Perguntou, isso está acontecendo mesmo? Ou qual foi o verdadeiro objetivo da revista Veja em fazer essa matéria vergonhosa e tendenciosa? Gente, o Eduardo Bolsonaro, ele explodiu na sua reação. Vejam só. E hoje a gente vê muita gente que se aproveitou da imagem, do nome, do abraço, da foto do seu pai para crescer. E agora a gente está vendo a Veja fazendo essa matéria canalha, dizendo que o Jair Messias Bolsonaro está perdendo seguidores, quando na verdade ele está sequestrado. E o que a gente está vendo hoje nessa notícia da Veja é mais uma tentativa de tentar te vender de que o Bolsonaro é uma página virada. E não é. Eles vão ter muito trabalho para lutar com a realidade. Se você acha que seu trabalho é difícil, você imagina ser jornalista desses veículos de comunicação que tem que vender que o Lula está fazendo um comício lotado. Não sei se vocês têm a foto aí, acho que foi em Sergipe recentemente. Cara, o Lula foi fazer um comício no local,
que não tinham 100, 200 pessoas. É um absurdo. Aí vocês vão ver hoje, sigam lá o Flávio Bolsonaro nas redes sociais para saber como é que vai ser. Eu tenho certeza como é que vai ser sensacional a acolhida dele na Farm Show, lá em Luiz Eduardo Magalhães. Então, é todo momento querendo vender esse tipo de imagem, mas vai dar errado. Por quê? Porque a gente tem as tias do Zap e os tios do churrasco. Essa talvez seja a nossa última eleição onde a gente ainda tenha um pouquinho de liberdade na internet para levar essas imagens. Porque se o Lula for reeleito, muito provavelmente a gente vai ter um sistema consolidado que vai impedir que essas imagens circulem novamente. Então, Bolsonaro segue vivo, segue mais forte do que nunca, e a gente vai conseguir ver o Flávio Bolsonaro subir a rampa do Palácio do Planalto, se o Congresso não tiver feito ainda, vai indultar o Jair Bolsonaro, e o Jair Bolsonaro vai decidir o que ele vai ser. Se ele vai ser ministro, se ele vai ser um conselheiro. Eu tenho certeza que meu pai, o workaholic do jeito que ele é, ele não vai ficar de fora da política. Isso daí é uma certeza. Tá aí, gente. Então, Eduardo Bolsonaro acusou a revista Veja de fazer uma matéria canalha. Para o Eduardo Bolsonaro, essa matéria da revista Veja foi uma matéria canalha. Vocês concordam com o Eduardo Bolsonaro? Tendenciosa. Porque agora começou o plano agora para tentar derreter o Bolsonaro, né? Para tentar apagar o Bolsonaro. Já não basta o que o STF fez, que os ministros fizeram, agora até a revista Veja tentando derrubar o Bolsonaro. É difícil, é complicado, gente, tá? E agora, gente, vamos falar sobre a prisão que abalou Brasília, né? Que foi a prisão de Bolsonaro. E eu vou trazer aqui duas informações referentes a essa questão, gente, tá? Michele Bolsonaro diz que pedirá a prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. Então aqui, gente, eu vou trazer duas informações sobre essa prisão que abalou Brasília, que foi a prisão de Jair Messias Bolsonaro, principalmente da forma com que ele foi julgado, os meios com que ele foi julgado, com tudo o que eles utilizaram para prender o Bolsonaro. Um exemplo aqui para vocês. A delação, aquela delação, ou seja, as várias delações desconexas, né, do Mauro Cid. Aquilo ali foi utilizado para prender o Bolsonaro também. Essa prisão abalou Brasília. Só que agora, gente, tá, ela pode ter um desfecho diferente do que muitos estão pretendendo. A esquerda, então, está pretendendo que ele volte para a cela, volte para a prisão, volte para a cadeia, e parece que isso pode não acontecer. Graças a Michele Bolsonaro, vocês vão entender. Michele Bolsonaro diz que pedirá a prorrogação da prisão domiciliar de Jair Bolsonaro. A Michele Bolsonaro, gente, tá? É o ponto crucial em meio a continuação da prisão domiciliar ou a volta do Bolsonaro para a cela, cárcere privado. Ela é o elo entre uma decisão e outra. Essa decisão vai ter que ser tomada agora nos próximos dias, tá? Essa decisão, se Bolsonaro fica em prisão domiciliar ou se ele volta para a cela, essa decisão vai ter que ser tomada pelo ministro Alexandre de Moraes agora nos próximos dias. E a Michele Bolsonaro pode ser aquela que pode salvar o Bolsonaro. Calma que eu vou trazer aqui a próxima matéria explicando para vocês o que está acontecendo. Mas antes tá aqui a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro, guerreira, com uma leoa, afirmou que pretende solicitar a prorrogação da prisão domiciliar humanitária concedida ao ex-presidente Bolsonaro. Segundo ela, o pedido será formalizado pelos advogados, uma vez que a medida autorizada pelo ministro do STF de Moraes termina agora no fim deste mês. Michele declarou que não possui reunião agendada com o ministro para tratar do assunto. A ex-primeira-dama também afirmou que, enquanto estiver dedicado aos cuidados com o marido, não pretende disputar a vaga no Senado nas eleições deste ano. Além disso, sinalizou que, no momento considerado adequado, participará da campanha presidencial do senador Flávio Bolsonaro. Ou seja, ela deixou claro aqui a minha prioridade. A prioridade da Michele Bolsonaro, a primeira prioridade é Bolsonaro. A primeira prioridade dela é Bolsonaro. Depois, ela vai pensar em candidatura ao Senado Federal. E depois ela vai, no momento certo, começar a apoiar o Flávio Bolsonaro. Tudo no seu tempo. Mas a prioridade aqui da leoa, da guerreira, é o Bolsonaro. Aí tem essa outra matéria aqui, ó. Efeito Michele pode pesar na decisão de Moraes sobre prisão de Bolsonaro. Ou seja, o Alexandre de Moraes
pode ouvir a Michele Bolsonaro e continuar concedendo prisão domiciliar para o Bolsonaro. Com isso, ele pode não enviá-lo à cela, ao cárcere privado. A defesa do ex-presidente Bolsonaro prepara uma nova investida junto ao STF para tentar manter o ex-mandatário em prisão domiciliar. O tema foi debatido no programa Ponto de Vista, apresentado por Luísa Dallagnol, a partir da informação de que o período de 90 dias autorizados pelo Alexandre de Moraes, pelo ministro, está no fim, né? As argumentações que serão utilizadas pela defesa. Segundo o colunista Robson Bonin, de Radar, a estratégia dos advogados está baseada na continuidade do quadro clínico que justificou a transferência para o regime domiciliar. Tem um monitoramento permanente, laudos médicos que são enviados ao Supremo para demonstrar qual é a condição do ex-presidente. Agora aqui é que está a questão da Michele Bolsonaro. Michele Bolsonaro ajudou a construir esse cenário. Durante a análise, Bonin destacou que a ex-primeira-dama Michele Bolsonaro desempenhou papel ativo nas articulações em torno da prisão domiciliar desde os primeiros momentos da discussão. Nos últimos meses, Michele também protagonizou gestos públicos interpretados por aliados como tentativas de reduzir tensões com Moraes. Entre eles, o comentarista citou declarações em que a primeira-dama se referiu ao ministro como irmão em Cristo. Em evento recente agora, Michele Bolsonaro se referiu ao Alexandre de Moraes como irmão em Cristo e cumprimentos em eventos públicos recentes. Exemplo, ela cumprimentou o Alexandre de Moraes na posse do Cássio Nunes Marques como presidente do TSE, agora recentemente. Então, esses dois acenos da Michele Bolsonaro ao ministro Alexandre de Moraes podem corroborar, ou seja, colaborar para que ele continue deixando ele na prisão domiciliar. E aí, gente, em se tratando do ministro Alexandre de Moraes, vocês acham que ele pode amolecer o coração? Coloca aqui embaixo a opinião de vocês. E para finalizar, gente, tá? É aquilo que deixa o Lula furioso, desesperado e devastado. Medo da violência vira a principal preocupação dos brasileiros, diz pesquisa Quest. É exatamente aquela questão que o Lula se lixou durante todo o tempo que ele esteve na presidência da República. O Lula deu uma banana para a segurança pública. Tanto é, recentemente agora, o Lula tirou do orçamento da defesa 4,3 bilhões e só do exército 1,3 bilhões. Isso aqui, gente, para o Lula é uma tragédia. É o povo esfregando na cara do Lula que o povo está extremamente preocupado com a segurança pública do Brasil, que está uma catástrofe, está uma tragédia. E para acabar de completar, o Lula vai lá e tira dinheiro da defesa, tira dinheiro do exército. Ou seja, o Lula faz questão de mostrar ao povo brasileiro que não está nem aí para a segurança pública, que não está nem aí para combate ao crime organizado. Essa matéria está esfregando na cara do Lula qual que é a maior preocupação do povo brasileiro. O povo quer segurança. O povo quer ter a segurança de ir no supermercado e voltar são e salvo, sem ser abordado por criminoso, sem ser assaltado, sem ser assassinado, sem que aconteça nada. É isso. Afinal de contas, o povo não paga tanto imposto. É o mínimo que o governo pode fazer, é dar ao povo uma segurança que preste. Gente, o povo, através de nova pesquisa, acabou de mandar um duro recado para o Lula. Lula, nós queremos segurança pública. Nós estamos preocupados com a violência no Brasil. E o que é que você está fazendo para combater o crime organizado? Nada. Ou pior, ele está ajudando o crime organizado, tirando dinheiro do combate, tirando dinheiro da defesa e do exército brasileiro. Gente, duro recado aqui do povo brasileiro para Lula da Silva. Eu disse para vocês, gente, tá? Vocês que acompanham aqui os vídeos do meu canal, eu sempre disse para vocês que essa questão da segurança pública ia ser ali, ó, o ferro na ferida do Lula. Essa questão da segurança pública, da falta de segurança, né, do crime organizado tá tomando conta do Brasil, essa questão
ia ser um ferro na ferida do Lula. Isso aqui é o tema que pode destruir e derrubar o Lula. Então assistam de camarote. O Lula, o PT, a esquerdalhada, a petezada chorando com essa notícia que acabou de ser confirmada aqui nesse instante. Gente, a Globo pira. André Sadi, ó, basicamente chorando ali, escutando a explicação. Ao vivo na Globo, diretor da Quest, do Instituto de Pesquisa Quest, mostra e prova que Flávio Bolsonaro não para de crescer. Vocês têm noção do desespero que está a esquerda, o Lula e o PT com esse vídeo aqui que eu vou trazer para vocês, gente, tá? Esse aqui é o vídeo que destruiu a esquerda, o PT e o Lula nesse dia de hoje. Vocês vão entender por que é que eu estou dizendo isso assistindo até o final. Mas, ó, pega o cafezinho para assistir bem confortável. Vejam só. Mas isso quer dizer que o Flávio Bolsonaro, então, derreteu, vai cair? Não? Veja o que eu vou mostrar para você, assinante. Do mesmo jeito que o tempo passa e o percentual de brasileiros que votam no Lula dizem que estão mais certos de que vão votar no Lula, o definitivo foi para 71%, olha no caso do Flávio Bolsonaro. De abril para cá, e aí, especialmente depois do áudio, só cresceu o percentual de eleitores que dizem tô fechado com o Flávio, tô definido com ele, ou seja, quem ficou depois do escândalo não parece que tem... Mas então aqui é time de futebol, né? Exatamente. Exatamente. O torcedor, ele faz a falta... Esquece. Faz tudo torce o time perde, mas ele continua torcendo. E ele continua torcendo. Exato. Você não vai mudar a camisa pelo desempenho do seu time, tá certo? Sadi, quando a gente abre só as intenções de voto no Flávio Bolsonaro, só no Flávio, aquela linha que eu mostrei, e olha como os subgrupos se comportaram, olha que interessante. Em dezembro de 26, o bolsonarismo, 76% dele estava votando com o Flávio. Olha como isso andou, vem cá, Andrade, 82, 92, 92, e olha o que aconteceu aqui em maio. 90% do bolsonarismo estava com o Flávio Bolsonaro. Aí veio o evento do áudio e as questões que a gente acabou de discutir. O que aconteceu com o bolsonarismo? Nada. Pelo contrário. Manteve, aumentou, até oscilou para cima. Oscilando positivamente, né, o apoio ao Flávio Bolsonaro. Então o bolsonarismo, ele continua sem se movimentar. O Borcaro não fez cócegas pro Nada. Zero. E todos esses outros fenômenos que a gente está discutindo aqui, as movimentações positivas ou negativas, tornam o bolsonarismo estável. Agora... Meu Deus do céu, que coisa boa, gente. Era tudo que a gente precisava nesse dia de hoje. Meu Deus do céu. Ou seja, como a própria André Sadi disse, então o áudio do Daniel Vocaro não fez nem cócegas nas intenções de votos para o Flávio Bolsonaro. Gente, eu penso o seguinte, se o Lula assistir esse vídeo aqui, o homem vai ter um infarto fulminante. O homem vai ter um taquicardia. O homem vai cair. Meu Deus do céu, gente. Diretor do Instituto de Pesquisa Quest, provando por A mais B que Flávio Bolsonaro não para de crescer. Provando por A mais B que Flávio não para de crescer. Até rimou. Gente, compartilha. É notícia boa pro Flávio? É notícia pra gente? Compartilhem. É notícia terrível pro Lula? Compartilhem. Nossa, que coisa boa, gente. Eu até me animei. Eu tava aqui meio capenga aqui. Até animei agora, gente. Meu Deus do céu. Isso aqui é motivo pra comemorar. Segundo o diretor da Quest, Flávio não para de crescer. Só cresce. E o áudio do Daniel Vocaro não fez nem cócegas nas intenções de voto favoráveis ao Flávio Bolsonaro. E o Lula, gente, como é que tá nesse momento? Se o Lula assistir esse vídeo, vai ter um infarto, meu Deus do céu. Vamos lá, porque agora chegou a vez dele, gente, tá? O nosso menino de ouro, que agora fez 30 anos, né? Nicolas Ferreira, gente, tá? Nicolas Ferreira, bateu forte na esquerdalhada, na petezada, no Lula, nos passadores de pano pra criminoso, pra bandido. Só que tem algo pior vindo por aí, ó. Olha em cima, ó. O trem vai ficar feio. Tem mais coisa aí sendo preparada
para esquerdalhada pro Lula e pro PT. Gente, esse aqui, eu assisti esse vídeo completo, do início até o fim. Eu prometo para você, vai ser um dos melhores vídeos que você vai assistir no dia de hoje. O Nicolas Ferreira rasgou o verbo, falou que estava entalado na garganta, representou a direita e destruiu o Lula, o PT e a esquerda, mas assim, bateu forte. Vocês vão entender porque é que eu estou dizendo isso para vocês, vejam só. Então já são 23 anos que o PT tem atrasado, né, a aprovação desse projeto. Eu te pergunto, né, quantas foram as vítimas, quantas foram as crianças, como tem acontecido esse ano, que foram abusadas por menores, quantas pessoas foram roubadas por esses menores criminosos. E aqui o projeto, ele vai realmente diferenciar o adolescente que é estudioso, o adolescente que tem caráter e o adolescente que comete crimes. E aqui eu ouvi dizer que, na verdade, é o único argumento que eu ouvi aqui, além de, obviamente, Bolsonaro e extrema-direita, mas o único argumento que foi proposto aqui é de que colocar menores na cadeia não vai deixar as pessoas mais seguras. Ora, então vocês são contra prender os outros? Que o que eu vi aqui agora aqui é o seguinte: o Bolsonaro tem que estar na cadeia, né? Isso aí, o Bolsonaro, a prisão resolve. Agora, a questão é a seguinte: quem anda no avião do Vocari tem que ir pra cadeia também, ou seja, para isso, a cadeia não tá superlotada, né? Ou seja, os seus argumentos, os argumentos da esquerda nem sustentam por si só, é incoerente. E aqui, mais uma vez, foi se falado, né? Porque daqui a pouco vai reduzir para 14 anos, né? Sabe quais países que tem até de 12 anos, meus senhores? Eu peguei alguns países aqui aleatórios, tá, Zé Trovão? Sem aleatórios. Vamos ver? China. A China, a partir de 12 anos, quem cometer crime grave vai pra cadeia. Vou pegar outra aqui, ó. Foi aleatório também, tá? Cuba. Vocês acreditam que a partir de 16 anos de idade já pode ir pra cadeia em Cuba? É possível, tô te falando, hein? Peguei outro país aqui, aleatório. Rússia. 14 anos também, tô falando. 14 anos, meus senhores. E o último, Coreia do Norte. 14 anos, tô te falando. 14 anos, ou seja, os países de esquerda, olha só, os países que a esquerda, o PT vai pra lá, coloca como exemplo, tem a redução da maioridade penal, senhores. Olha só. Então, assim, o argumento da superlotação caiu por terra. O argumento de que isso não vai trazer mais segurança também caiu por terra, porque os países que vocês defendem também adotam. Sobrou o quê? Sobrou nada. Sobrou risada. Dá risada aí agora, porque é o único argumento que vocês têm. E a risada ainda com um sorriso amarelo, né? Porque realmente deve ser muito vergonhoso defender a não redução da maioridade penal enquanto, vou repetir, nessa semana que vocês estão atrasando o projeto ser aprovado, um adolescente, 31 de maio, foi apreendido, suspeito por tentar cometer feminicídio contra a própria mãe. Isso aqui merece o quê, gente? Eu não tô entendendo. Esse menino aqui tem que ir pra onde? É pra cadeia, não tem outro lugar pra ele ir. Adolescente apreendido por invadir joalheria, né? Então o menino rouba, mas ele não pode ir pra cadeia, não. O menino aqui também tenta cometer homicídio contra os colegas de sala de aula e também não vai acontecer nada com ele. E o último argumento que vocês apresentaram: isso não vai resolver o problema da segurança no país. Ora, ninguém que está vendendo que isso aqui é bala de prata para resolver a segurança do nosso país, não. A gente tem que começar colocando organização criminosa como terrorista. Isso é ótimo, que é um bom ponto. A gente tem que começar a combater criminoso em qualquer lugar que seja, seja na favela ou na Faria Lima. Tem que pegar todo mundo. Cometeu crime, tem que ir pra cadeia. Quem tiver envolvido criminosamente com o Banco Master, tem que ir pra cadeia. Tem que ir pra cadeia. Agora, ai, Nicolas, você pegou jatinho de Vocari, me prende. Pelo qual crime? Em 2022 me prende aí, ué. Qual o Código Penal, artigo Código Penal, vão botar na cadeia? Isso é um atestado de idoneidade pra minha vida. Tudo que vocês têm pra falar a respeito de mim é que eu peguei a carona num jato de alguém que em 2022 tinha cometido crime nenhum. É isso que sobrou? Agora, amigo, se eu começar aqui a falar da ficha corrida de alguns aqui, o trem vai ficar feio. E não precisa olhar pra mim, não. Eu não falei de ninguém. Se tá olhando pra mim aqui é porque a carapuça se viu. Então, assim, a ficha corrida do PT é extensa, amigo. A minha, você vai ver lá, ó. Sou bacharel em Direito da PUC Minas, acabei de fazer 30 anos de idade, tenho 2 filhas, sou casado com a Lívia e só tentem na próxima, pode ficar repetindo aí que nem um papagaio. Já tinha invocado. Enquanto isso, eu sou responsável por mensalão, petrolão, roubo do INSS e vamos aprovar esse projeto. Obrigado. Gente, o trem tá feio, né? A única coisa que eles sabem falar do Nicolas é o jatinho que ele pegou, né? Que é de uma das empresas que pertencia a Daniel Vocari lá em 2022. 2022, que ninguém nem sabia quem era Daniel Vocari, gente. Mas esse petista não cansa de passar vergonha mesmo.